Olá, e aí, tudo bem com você? Eu sou Fátima Uchoa e hoje a gente vai entender direito sobre as trentes, que são uma espécie de multa, geralmente diária, que pode ser determinada pelo juiz para impor o cumprimento de uma obrigação. A previsão legal dessa multa se encontra no Código de Processo Civil nos artigos 497, 536 e 537. As astrentes também são conhecidas como multa cominatória ou coercitiva. E você vai entender direito esse tema com os meus dois convidados de hoje. Então fica aí. Eu já estava ansiosa para fazer esse convite para você. De olho no nosso telão, porque já estamos com os nossos dois ilustres convidados de hoje. E hoje eu tenho o orgulho de estar aqui com ele, Marcelo Abelha, que é advogado, escritor, professor titular da graduação do mestrado e doutorado da Universidade Federal do Espírito Santo, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Marcelo. Eu agradeço a chance, a oportunidade, o prazer e a honra de estar participando do programa. Aqui, em seu nome, Fátima, eu cumprimento todas as pessoas que estão trabalhando já há algum tempo, né, para a gente encontrar uma agenda que fosse compatível para poder estarmos aqui hoje. E faço também, penhoradamente, um agradecimento ao meu amigo do peito, amigo de alma, o Márcio Faria, que está aqui hoje para poder conversar, né, vamos falar assim, vamos imaginar que a gente está com todo respeito e sem qualquer demérito, na cozinha de casa. Os assuntos fluem, onde a gente fica à vontade, aonde a gente consegue se expressar de forma leve, sincera, sem filtros. Muito bom. A gente promove também encontros de grandes amigos, coisa boa. Márcio Faria, doutor Márcio Faria já é de casa, né? É advogado, professor associado de Direito Processual da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor e mestre em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia. Professor Márcio, muito obrigada mais uma vez. Você já esteve aqui com a gente, juntamente com o professor Fred Didier, falando sobre justiça multiportas. Enfim, mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado, Fátima. É verdade, uma satisfação poder retornar a esse programa, que é um sucesso, graças a você, graças também à sua equipe. E hoje é um dia ainda mais especial ao lado do meu caríssimo amigo, professor Marcelo Abelha, que é referência no tema de hoje, e eu certamente vou aprender muito com ele e vou tentar aqui, na medida do possível, explicar um pouquinho também o que eu sei sobre o tema. E estou bastante ansioso, inclusive, assim como você, para a gravação desse programa, que eu tenho certeza absoluta, vai ser muito interessante para todos nós. Valeu a pena a espera e agradeço as palavras, professor Márcio. E começo já com você, então, para a gente entender direito, né? Qual seria a função no nosso sistema processual das astrentes, né? Em termos práticos, técnicos, enfim. E essa multa, como a gente fala na abertura, né? É conhecida como multa cominatória ou coercitiva. Por favor. Bom, que ótimo. Bom, então para começar eu vou já citar a referência no nosso assunto, que é o professor Marcelo Abelha, que recentemente publicou um livro exatamente com esse título, As Trentes, e eu tomei de empréstimo o conceito dele para poder explicar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, para os nossos telespectadores, o que é então a astrente ou essa multa cominatória ou multa coercitiva. Segundo o professor Marcelo Abelha, essa multa ela tem uma função eminentemente instrumental. Ela é uma técnica de execução indireta ou coercitiva. E aí vale aqui explicar. Indireta ou coercitiva, porque nesse caso, tratando-se de uma execução, um cumprimento de sentença, é necessário que o executado colabore com a prestação jurisdicional. É necessário que ele faça algo ou deixe de fazer algo ou entregue alguma coisa que precisa ser cumprida por conta de uma obrigação que está sendo cobrada em juízo. E o objetivo dessa multa é garantir a efetividade de uma tutela principal, que normalmente é apresentada, e ainda também citando o professor Marcelo Abelho, pela imposição de um dever jurídico específico àquele titular da obrigação ao dever demandado. Ela não é, e isso é muito importante deixar claro, uma sanção autônoma. Ela está necessariamente ligada à execução de uma atividade que, como eu disse, deve depender da colaboração daquele vencido ou do executado. Esse caráter, Fátima e todos nós que estamos aqui nos ouvindo, de acessoridade, de se tratar de uma técnica instrumental,
ela é essencial, inclusive, para outras questões que nós vamos certamente abordar no programa de hoje. E eu não poderia deixar de falar com o dono, entre aspas, né, desse diagrama conceitual sobre as trentes. Por favor, professor Marcelo. Eu não quero ser o dono, não, porque eu nunca vi uma coisa tão complexa e complicada e que não obedece a ninguém. Então, eu prefiro não ser chamado de dono. Mas brincadeiras à parte, um aspecto que o Márcio colocou aqui, o conceito que me parece completo, bem, estendeu aí não só ontologicamente o que é, mas finalisticamente o conceito de astraentes. Mas acho que uma coisa que me parece muito importante realçar, Fátima, é que normalmente, tá? Normalmente se associa astraente a, ao resultado daquilo que ela não desejaria que acontecesse. A astraente não é a multa que incidiu e que está lá sendo executada. Isso é o resultado da incidência de uma técnica. A técnica é um conjunto de elementos que, na verdade, tem vamos dizer assim, ela alcança o seu resultado se a multa efetivamente não incidir. Porque o que ela deseja é o cumprimento da obrigação e, no final das contas, ao final do prazo, tenha sido cumprido, tenha sido atendido a ordem do juiz e a prestação tenha sido realizada a quem suportou as astrentes, ao quem suportou, até eu mesmo, a técnica que lhe foi imposta. Então, quando a gente enxerga uma multa sendo executada, o que nós temos aí é a patologia, é o resultado inesperado, é o que não se desejava. Então, é muito comum se tomar a parte pelo todo. A astraente é uma técnica de coerção, mas, infelizmente, quando essa coerção falha, automaticamente incide o resultado da ameaça que é feita na técnica, que é, então, a, a, a sanção pecuniária. Professor Marcelo, então, ainda com você, e qual seria a destinação desses valores dessa multa que é imposta? Astreintes ou astrentes ou combinatória ou coercitiva? Tem para todos os gostos da forma de pronunciá-la, né? Então, Fátima, esse talvez seja, você tocou aí nessa pergunta, e eu conversava muito isso com o Márcio, a gente fez um ensaio para tornar mais fácil, né, essa nossa conversa, e a gente percebeu que a gente não precisa nem ensaiar, porque a gente já é tão entrosado, conversa até outros assuntos, mas basicamente você tocou no ponto que me parece ser o ponto mais problemático. Nós fizemos uma opção legislativa que é a de que o beneficiário das astrentes, ou o beneficiário da multa que resulta pelo incumprimento da prestação dada na ordem judicial, é exatamente o credor ou o autor da ação, né? Ou, vamos colocar de forma até mais, é o adversário daquele que não cumpriu a ordem judicial. E aí, esse é um grande problema. Por quê? Porque a técnica ela lida com a ideia de ameaça e punição, coisa que a gente faz a vida inteira com os nossos filhos na época que eles estão pequenos, a gente fala, ó, você ganha, você perde isso se você não fizer determinada conduta. Então, o problema é exatamente esse. No final das contas, o beneficiário, imaginando num caso simples das obrigações de fazer, o beneficiário é aquele credor em favor de quem foi dada a ordem. E aí, vamos dizer assim, essa determinação, vamos dizer assim, no final das contas, gera um crédito pecuniário em favor de uma pessoa, crédito esse que vai se avolumando, vai se avolumando, vai se avolumando, às vezes fica numa proporção dantesca e completamente divorciada, muitas vezes, do próprio montante ou do que corresponderia ao valor da obrigação que foi inadimplida. Então, isso gera uma espécie de, vamos dizer assim, crise de identidade. Afinal de contas, foi a melhor escolha essa do legislador de ter feito isso? Quer dizer, nós tínhamos a opção de seguir o modelo alemão,
em que o destinatário é o Estado, nós tínhamos a opção de seguir um modelo português, dividido no meio a meio, nós tínhamos a opção de seguir o modelo francês, que acabou sendo utilizado, mas na hora que você utiliza, por exemplo, esse modelo francês, você não traz as mesmas regras do modelo francês, aonde você tem o que eles chamam lá de liquidação provisória, liquidação definitiva, e que permite esse ajuste. Então, hoje nós temos um modelo que eu até cheguei a escrever um texto que foi publicado no Migalha sobre o dilema da revisão das astraentes, que é justamente esse. O grande mal das astraentes e o grande dilema é esse. Se eu, na medida em que a gente adotou a posição de que o credor é o titular do crédito, daí derivado, fica um valor normalmente estratosférico, sem um lastro jurídico, ontológico, vamos dizer assim, porque não é indenização, não é a ata tentatória de dignidade da justiça. Enfim, aí você tem um presente, vamos dizer assim, para o credor, e isso muitas vezes é uma espécie de enriquecimento sem uma causa justa, vamos dizer assim. E aí acaba que o, o aplicador do direito, o juiz, muitas vezes vendo diante desse cenário, ele acaba mexendo em parcelas de astraentes que, em tese, estariam acobertadas pela preclusão, e esse é o grande dilema. A gente podia ter feito opções, e ainda veja, a gente conversava, eu e o Márcio conversávamos, o trâmite legislativo foi bastante conturbado nesse aspecto. Então não pode nem dizer que foi uma opção não pensada. Pelo contrário, foi uma opção desejada por parte do legislador brasileiro. Mas esse, para mim, é um dos pontos mais sensíveis do tema. E eu vou tocar em outro ponto sensível, de acordo com a sua fala até, professor Marcelo, e vou me direcionar para o professor Márcio. Eu adoro causar essa polêmica aqui, que eu acho que deixa tudo muito mais interessante, né? O professor Marcelo está falando aí desse montante que é arbitrado, né, definido, sobre as astrentes. Haveria um limite saudável, então, para que não haja esse enriquecimento sem causa, para que não perca esse caráter coercitivo e se torne uma medida punitivista, ou, repito, né, que gere esse enriquecimento sem causa, professor Márcio? Bom, excelente pergunta, Fátima. É importante só lembrar, e até porque, como eu sei, que nós temos muitos graduandos e graduandas assistindo aqui ao nosso programa, a previsão que o professor Marcelo se referiu, ela está expressamente prevista no parágrafo 2º do artigo 537 do CPC, só para poder ilustrar de fato que o destinatário da multa é o exequente, né? Bom, agora sim, respondendo efetivamente a sua pergunta sobre o fato de que como é que nós vamos pensar em um limite saudável, um limite razoável, para fazer com que essa multa não se torne de fato um estorvo, como bem mencionou o professor Marcelo. Bom, primeiro a gente precisa pensar, como eu disse anteriormente, que ela é uma medida executiva. Ou, para usar as palavras do professor Cândido Rangel Dinamarco, ela é uma medida de apoio. Esse caráter instrumental, que eu já realcei na questão anterior, ele deve ser essencialmente analisado no caso concreto, porque ele deve ser visto, portanto, como um acessório. Ele não tem, portanto, essa multa não tem um caráter de reparação de prejuízo ou até mesmo de cunho indenizatório. Essa deve ser vista, a astrente, como a medida necessária à satisfação do exequente. Essa primeira baliza que eu queria deixar claro aqui para nós. Isso, inclusive, já foi decidido de várias vezes pelo STJ, mas vou fazer menção a apenas um julgado, agora do ano de 2025, da terceira turma, no recurso especial número 2169203, relatado pelo ministro Cueva, em que ele diz claramente que, diversamente de uma indenização, que o objetivo é recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, a multa combinatória objetiva a defesa da autoridade do próprio Estado juiz. Então, se a gente tem em mente essa primeira baliza que eu acabei de mencionar, é importante chegar na conclusão de que, de fato, ela precisa ter um teto. De fato, ela precisa ser vista de forma proporcional para evitar que haja esse enriquecimento sem causa. É importante frisar que a lei não trouxe esse teto. Não existe efetivamente uma previsão expressa de limite de multa, como, por exemplo, há no teto para se ajuizar uma ação no juizado especial estadual, por exemplo. A legislação brasileira não fez isso.
O que nós temos que pensar, portanto, e a meu ver a palavra-chave aqui é proporcionalidade. E aí até conversando também com o querido amigo professor Marcelo, nós tivemos uma ideia, e ele concordou comigo, se não tiver concordado pode falar, Marcelo, Por de favor. que que talvez fosse interessante pensar numa analogia com um binômio muito conhecido do direito civil, mais especificamente do direito de família, que é aquele binômio de necessidade e capacidade quando a gente fala de fixação de verba alimentar. Ou seja, os alimentos são necessários efetivamente para quem os recebe, mas eu tenho que analisar a capacidade de quem tem que fazer frente a eles, quem tem que pagá-lo. Se nós pensarmos também nessa ideia de proporcionalidade, eu tenho que pensar, portanto, numa multa que, ao mesmo tempo, ela seja capaz de incutir no executado a vontade de cumprir a obrigação. Então, ela não pode ser uma multa muito baixa, porque senão ela não vai gerar o resultado que dela se espera. Mas também ela não pode ser uma multa muito alta, porque se for uma multa elevadíssima, vai cegar o ponto contrário, em que o executado vai dizer: olha, de que adianta cumprir essa multa, porque cumprir essa obrigação, porque na prática eu não vou ter condição alguma de fazer frente ao pagamento dessa multa. Então eu preciso aqui, como eu disse, buscar a ideia da proporcionalidade. Nesse sentido, é interessante aqui também mencionar um enunciado de número 96 do Conselho da Justiça Federal, da primeira jornada de processo civil, Fábio, que aconteceu em 2017. E esse enunciado ele diz exatamente o seguinte: os critérios referidos no caput do artigo 537 do CPC, que é o dispositivo, aliás, que é a base do sistema processual quando se refere à multa pecuniária, devem ser observados no momento da fixação da multa, que não está limitada ao valor da obrigação principal e não pode ter a sua exigibilidade postergada para depois do trânsito julgado. A questão, portanto, é a seguinte: como eu já mencionei, não existe um teto previsto em lei. A multa pode ser livremente fixada pelo juiz e não precisa, inclusive, ter relação direta com a importância econômica da obrigação ou da ordem judicial. E aqui eu faço menção à doutrina do professor Araquém de Assis, grande professor de todos nós, no tema da execução. É, portanto, importante frisar que deve haver a proporcionalidade, como eu já disse, mas também devemos evitar que a multa se torne manifestamente excessiva, para que ela não possa gerar, como disse o professor Marcelo Abelho, enriquecimento sem causa. Só para poder também citar mais um julgado e devolver a palavra, o STJ recentemente decidiu, no recurso especial 1604753, relatado pelo ministro Otávio de Noronha, julgamento esse de maio de 2025, que as astrentes podem, em situações excepcionais, quando elas se tornarem excessivas, até mesmo se pensar em um teto. Mas, como eu disse anteriormente, se trata de uma situação excepcional. Por lei, repito, não há aqui um teto previsto em lei e a palavra-chave é a proporcionalidade. Professor Márcio, o professor Marcelo tocou nesse ponto, né, no papel preponderante de um magistrado ao fixar as astrentes. Agora, como guardião da legislação infraconstitucional que cabe ao STJ, que é o STJ, né, é do STJ esse papel, como é que tem sido então as balizas práticas, né, do STJ diante dessas situações? Seja para majorar, para reduzir, para calibrar as astrentes. É, bom, Fátima, essa talvez é a pergunta mais complicada, né? Eu não sei quais são as próximas, mas vai ser bastante difícil. E aí eu procurei fazer um dever de casa aqui, porque de fato nós temos que verificar qual é o cenário legislativo, tá? Para que todos possam nos entender, todos que estão nos ouvindo possam nos entender e depois verificar como está a jurisprudência. A questão central é que o CPC brasileiro de 2015, a despeito de todos os elogios que ele merece, já há 10 anos em vigência, nessa parte em específico ele foi bastante tímido. Isso porque no código anterior, no CPC de 73, isso já era um problema. A discussão a respeito dessa multa, né, dessa multa astronômica, isso já era uma realidade que acontecia naquela época. E aí o que tentou se fazer foi estabelecer no parágrafo 1º do artigo 537 uma tímida, a meu ver, diferenciação entre aquilo que o professor Marcelo Abelho já citou, entre a multa vincenda e a multa vencida. Então, hoje nós temos na lei, nesse parágrafo 1º já mencionado do 537, uma regra expressa que diz que o juiz pode
modificar o valor ou a periodicidade, ou até mesmo excluir a multa vincenda, se ele perceber que aquela multa se tornou insuficiente ou se tornou excessiva. Então, em relação a isso, não há dúvida, né? O juiz controlou o processo, como disse o professor Marcelo, e percebeu: olha, eu preciso calibrar aqui essa multa. E aí ele vai analisar o caso concreto para verificar se ele deve ampliar o valor da multa, se ele deve reduzir, se ele deve substituir a multa eventualmente por uma outra medida de apoio. Isso pode acontecer sem qualquer dificuldade. O problema, na verdade, central não é esse. O problema é a multa vencida. Como disse o professor Marcelo, aqui especificamente é que está o grande gargalo da questão. E aí, nesse dever de casa que eu pude fazer, eu pesquisei a posição da jurisprudência do STJ e encontrei um julgado relatado pelo ministro Gurgel de Faria, que, embora também seja Faria, não é meu parente, é importante brincar, é importante frisar, a gente sempre brinca a respeito disso. O ministro Gurgel é um grande amigo, que na primeira turma, em 2024, relatou o julgado do agravo interno, o agravo em recurso especial 22.25.110 do Pará. Nesse julgado, e eu recomendo a leitura de todos dele, o ministro Gurgel, ele mostra como era a jurisprudência no CPC de 73 e cita o tema 706 do STJ, que foi fixado no recurso especial 1333988 de São Paulo. E nesse julgado ficou definido o seguinte: a multa combinatória não preclui e não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, quando alterada a situação que a motivou. Então, sob a égide do Código anterior, como não havia lei nesse sentido, a posição da jurisprudência era essa. Se o juiz percebesse que a multa tinha se tornado excessiva ou milionária, como citou o professor Marcelo Abelha, o juiz poderia, então, reduzi-la quando percebesse isso na execução. Posteriormente, um julgado que vale a pena mencionar é o recurso de embargo de divergência 650536 do Rio de Janeiro. Nele, o STJ decidiu o seguinte: temos que analisar agora a questão sob outra perspectiva, já que o CPC de 2015, como eu mencionei, no parágrafo 1º do 537, trouxe uma nova baliza. E aí me parece que hoje a posição é a seguinte: se já tiver havido decisão judicial a respeito daquela multa, por exemplo, a parte veio lá na execução e requereu ao juiz que fizesse a redução da multa porque ela tinha se tornado excessiva. Ela, então, é alvo de decisão judicial e vamos imaginar que o juiz diga: não, não é caso de reduzir a multa. E dessa decisão interlocutória, a parte não tenha feito o agravo de instrumento, a parte não tenha recorrido. Nesse caso, não vai ser possível, posteriormente, ao judiciário enfrentar mais uma vez essa questão, não porque a multa se tornou muito baixa ou muito alta, mas sim porque ocorreu a preclusão consumativa para o juiz, ou alguns chamam de preclusão pró iudicato. Nesse caso, portanto, já tendo havido decisão a respeito da quantidade daquela multa, como eu disse, está impossibilitada a revisão daquela multa. Agora, caso não tenha havido decisão judicial a esse respeito, e eventualmente lá na frente se perceba que de fato ela se tornou elevadíssima, o STJ, como eu já mencionei na questão anterior, tem de forma excepcional hoje entendido que sim, que vai ser possível fazer a reanálise dessa multa, desde que ela não tenha a respeito dela sido observados, os requisitos que foram que foram definidos para sua fixação. Alguns já mencionados, inclusive, pelo professor Marcelo Abelha. Por exemplo, a multa não é mais compatível com a obrigação exigida, a capacidade econômica do devedor e a sua capacidade de resistência, o prazo razoável para o seu cumprimento, que inclusive está no caput do 537, a exigência de uma motivação analítica específica a respeito disso, a observância ou não da boa-fé das partes, como também já mencionado pelo professor Marcelo Abelha, se a medida é ou não é suficiente para fazer com que ela seja cumprida. Então, nesses casos, excepcionalmente, como eu disse, o STJ permite que haveria aqui a autorização judicial para a revisão dessa multa. E aí quero citar também um outro julgado nesse sentido, da Corte Especial do STJ, que é o recurso de embargo de divergência número 1766665 do Rio Grande do Sul. Esse julgamento é de junho de 2024.
Anteriormente se dizia que essa multa poderia ser revista e que não haveria preclusão, que não haveria nenhum tipo de óbice a essa revisão. Posteriormente, ela passa a entender que há esse óbice da preclusão consumativa ou da preclusão para o juiz, e também hoje se verifica que há julgados dizendo que não, dizendo que, já que o 537, parágrafo 1º, disse que só é possível mexer na multa vincenda, a multa vencida não poderia ser alterada. Tá certo. Professor Márcio, agora sim, pelo que a gente está falando, aparentemente, né, dá a entender que há uma infinitude na aplicação das astrentes, mas não é bem assim que acontece. Então eu gostaria de saber e de entender direito justamente, né, até quando incide a multa e se é possível, a execução provisória das astrentes. É possível haver a execução provisória dessas multas? É possível que haja a execução não definitiva? Ou eu tenho que esperar transitar em julgado a decisão para que depois eu possa fazer o cumprimento da sentença daquela decisão, que nesse caso vai ser uma execução de dinheiro, né? Já que a multa ela vai se concretizar em pecúlio. E aí, para quem está nos acompanhando com o apoio do código, eu recomendo analisar os artigos 520, 521 e 522 do CPC, que são os que falam do regime da execução provisória no CPC brasileiro. Bom, a primeira pergunta então é possível fazer a execução provisória dessa multa? A resposta é positiva. Sim, eu posso requerer o cumprimento provisório, desde que, primeiro, eu tenha uma decisão judicial, que vai ser o meu título executivo judicial, que fixou aquela obrigação, porque obviamente eu não posso fazer a execução sem que haja um título executivo, artigo 515, inciso 1º. E segundo, desde que aquela obrigação seja exigível. Então, por exemplo, eu não posso ter contra essa decisão um recurso que tenha efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo recursal vai retirar a eficácia, vai retirar a concretude da decisão judicial que está sendo executada. Então, se estiverem presentes os pressupostos para execução provisória, a resposta é afirmativa. Sim, eu posso fazer a execução provisória daquele montante que está sendo cobrado ali a título de multa. A questão, porém, é a seguinte: o fato de poder entrar com o requerimento de execução provisória, ela é isso, e isso é importante a gente deixar isso bastante claro. Isso é diferente de poder receber aquele valor que está sendo executado. Aí nós temos uma questão diferente. Por quê? Porque a Lei 13.256, que alterou o CPC logo no começo da sua vigência, ela deixa claro que para poder fazer a execução provisória da astrente, eu tenho um detalhe. E que detalhe é esse? Eu posso fazer, então vamos imaginar, por acaso, que eu estivesse executando o professor Marcelo Abelha. Isso seria, obviamente, inviável, mas como é o meu exemplo, não tem problema, né, Fátima? Estou aqui apenas tratando de exemplo. Estou executando o professor Marcelo Abelha de forma provisória e consegui bloquear na conta bancária dele lá, por exemplo, R$ 200.000, que valor esse que é o montante hoje cobrado a título de astrante. Então, eu fiz o requerimento da execução provisória, ele foi intimado para pagamento, não fez o pagamento, eu pedi a penhora e o bloqueio daquele montante, por exemplo, com base no artigo 854 do CPC, que é o que fala da famosa penhora online, o bloqueio online de ativos financeiros, e tudo isso foi funcionando como uma execução provisória costuma acontecer, até que chega o momento do bloqueio. Nesse momento, eu tenho uma diferenciação do regime da execução provisória comum, vamos chamar assim, para a execução provisória da astrente. Porque no regime da execução provisória comum, desde que eu preste uma garantia ou que eu preste uma caução, isso está previsto no artigo 520, inciso 4 do CPC, eu vou poder fazer o levantamento dessa quantia. A execução provisória, portanto, ela vai poder ser completa, ela vai poder exaurir toda aquela satisfação do crédito. É claro que existem alguns casos em que eu nem vou precisar prestar essa garantia, como diz lá o 521, mas a regra geral é que eu preciso prestar a garantia. Só que nós não estamos falando de um regime de execução provisória comum. Nós estamos falando de um regime de execução provisória, como mencionei, de uma astrente. E aí, como se trata de um caráter acessório, como eu mencionei na primeira resposta que eu dei aqui, nesse caso, a lei traz uma situação que é bastante peculiar. E qual é a seguinte? Então vamos voltar no exemplo. Eu fui lá e bloqueei os R$ 200.000 na conta do professor Marcelo Abelha.
Esse dinheiro está bloqueado, não temos nenhum problema em relação a isso, só que agora eu tenho que analisar o que diz a lei. E aí a lei diz expressamente que quando se trata de execução provisória, e essa lei, como eu mencionei, é a 13.256, ela alterou o parágrafo 3º do 537. E ela diz o seguinte: eu posso fazer a execução, mas eu não vou poder levantar o montante daquela multa. Então aquele dinheiro vai ficar ali bloqueado até que haja efetivamente o trânsito em julgado. Então, repetindo, executar provisoriamente é possível, mas satisfazer de forma provisória não vai ser possível enquanto eu não tiver ali efetivamente a confirmação daquela decisão e o posterior trânsito em julgado. O último ponto sobre isso, Fátima, prometo que, para não me alongar mais ainda, porque também, como o professor Marcelo, vocês estão percebendo que eu gosto bastante de falar, né? Eu preciso trazer um detalhe na jurisprudência do STJ. Como há, num primeiro momento, bastante incerteza sobre aquela obrigação, porque vamos lembrar, eu estou executando aqui o professor Marcelo Abelha, e eu consegui ali uma astrente no valor de 200 mil, mas ele pode estar no processo principal discutindo a própria obrigação principal, dizendo que ele não tem que cumprir a obrigação principal e, por consequência, ele obviamente não vai ter que fazer pagamento da multa nenhuma. E pode ser que ele venha, inclusive, a ganhar eventualmente essa discussão, né? Porque imaginemos que o juiz de primeiro grau determinou que ele cumprisse uma determinada obrigação, por exemplo, que ele nos desse aulas de execução aqui, para que todos pudéssemos aprender bastante, e ele não quis fazer o cumprimento dessa obrigação. Ele entende que não é razoável fazer o cumprimento dessa obrigação. Foi fixada a multa, eu estou executando provisoriamente a multa, mas aí ele então fez um recurso a essa decisão e o STJ, então, esse julgado vale a pena, como você bem disse, Fátima, pediu o pessoal para anotar. O recurso especial 2169203 de Minas Gerais, em que ele diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, que já, aliás, era pacífica antes mesmo da mudança do CPC, a multa condenatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença, e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que fixou. Então, a doutrina tem dito que para o regime da execução provisória, embora seja possível, como eu mencionei já algumas vezes, eu preciso ter um plus, eu preciso ter um detalhe, que é o detalhe de que essa decisão, que lá no primeiro momento tinha fixado a multa, ela seja confirmada por sentença posteriormente. Porque aí, nesse caso, eu vou ter um grau de cognição do juiz mais robusto, porque afinal de contas, pode ser que num primeiro momento o juiz tenha proferido a decisão interlocutória que tenha fixado a obrigação de fazer ou não fazer ou entrega de coisa por conta de uma decisão urgentíssima. E aí nós temos vários exemplos, questões que envolvem direito da saúde, questões que envolvem remédios, questões que envolvem assembleias de grandes empresas. Então o juiz fixa uma tutela provisória, eventualmente com a cognição exauriente, ó, com a cognição superficial. E essa cognição superficial, depois do longo do processo, ele precisa confirmá-la. E é por essa razão, para tentar dar uma segurança jurídica maior, é que a justiça STJ diz: você vai poder sim executar a multa provisória, mas precisa que haja uma decisão posterior um pouco mais robusta, ainda que não transitada em julgado, para que possa fazer a execução daquela astante. Existe só uma característica, e o pessoal da graduação tome cuidado aí, né? E também, obviamente, os profissionais, que é, se nós estivéssemos falando de uma ação civil pública, aí nós temos um detalhe, que é o artigo 12, parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública, que trata também de multa nesse sentido, Fátima e todos os colegas aqui que estão nos ouvindo. Mas aí eu tenho uma regra própria, específica, dizendo que se for uma multa fixada em uma ação civil pública, eu tenho que aguardar o trânsito julgado para poder promover a execução. Professor Marcelo, agora eu gostaria de saber e de entender direito se há possibilidade de cumular as astrentes com outras sanções, como, por exemplo, com a reparação por danos morais. Isso é possível? O judiciário tem entendido isso? Como é que o STJ tem se posicionado? Nós tivemos um caso, eh, bem interessante. Nós iniciávamos um uma execução de uma entrega de coisa. Na verdade, era a execução de uma bomba de combustível, de entrega de uma bomba de combustível. E o sujeito não, o juiz então determina a
cumprimento da obrigação no prazo fixado, sob pena de astraentes com base no 806 do CPC, né? Parágrafo único. Só que o que o sujeito fez? Ele não só não entregou, como depois do prazo, ele ainda destruiu a bomba, tornando a bomba inútil. E aí, em razão dessa destruição, já tinha um valor pré-fixado para isso. Então, as astraentes fixadas geraram, então, um crédito de astraentes. Houve o valor da indenização pela bomba que foi deteriorada. E ainda por cima foi fixada uma multa pelo comportamento inadequado do sujeito no processo de destruição da coisa. E aí aplicou-se lá o 774. Então, nesse caso, o parágrafo único do 774 manda que a multa seja destinada ao credor, ao contrário do 77 do Código de Processo, que é a regra geral das punições por ato atentatório que vai para o Estado. Então, nesse caso, no final das contas, era uma execução quantia, mas que se você fizesse um raio-x ou uma tomografia computadorizada no valor da quantia, dali tinha quantia referente às perdas e danos decorrentes da obrigação principal descumprida. Aí, no outro lado lá, tinha, na radiografia ou na tomografia, o valor das astraentes. E no outro tinha o valor da multa. Então, não há nenhuma dificuldade em relação à acumulação, dada a natureza diferente de cada uma delas. O que não se pode fazer é atribuir uma natureza indenizatória ao valor das astraentes. Mas cumular astraentes com a indenização por perdas e danos, isso está expresso no 500 do Código de Processo, e cumular com os atos atentatórios à dignidade da justiça, quando isso é feito na execução, pelo 774, parágrafo único, não há nenhuma dificuldade, isso já aconteceu com a gente, inclusive que eu, no caso, como advogado do exequente. Se fosse num processo cognitivo e aplicasse o 77, aí a eventual punição prevista ali no 77 do Código de Processo Civil, o exequente seria o Estado, o destinatário. E quando permite, é o poder Fátima? Por favor, professor Márcio. Só para poder, já que nós estamos falando aqui para graduandos também, e mostrar que essa questão é bastante pacífica, eu vou citar aqui um julgado da 4ª turma de novembro de 2019, portanto já há bastante tempo a matéria é pacífica no STJ. É o agravo interno, recurso especial 1685060 do Rio Grande do Sul, em que há claramente a menção ao fato de que é possível acumular essas indenizações com a astraente, porque são institutos de natureza diferente, como bem mencionou já o professor Marcelo Abelha. Perdão, mas só para poder ilustrar o que ele acabou de mencionar. O professor Marcelo citou aí a figura do Estado, né, do poder público envolvido em demanda. Eu queria saber, então, do próprio professor Marcelo, se haveria diferença quanto à aplicação das astraentes quando as demandas judiciais envolvem o poder público. Sim, há uma série de questões que precisam ser analisadas. O Márcio fez menção aqui a uma delas quando ele falou sobre a fixação do prazo razoável, né? A gente tem que levar isso em consideração, porque uma coisa é uma empresa de natureza privada e outra coisa é o poder público. Mas o poder público se sujeita às mesmas regras de obrigação de fazer que o particular. Então, não há nenhuma dificuldade quanto a isso. O que existe é uma posição em tema fixado pelo STJ, de que você não pode estender uma obrigação que é do poder público para o agente público que teria, então, o poder de cumprir a decisão, sem que essa pessoa participe do processo. Então, se não fosse assim, seria como admitir uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica sem procedimento, porque eu ia transferir uma multa da pessoa jurídica de direito público para o agente público sem que ele pudesse estar fazendo parte do processo. Então, não existe nenhuma restrição de que isso venha a acontecer, quer dizer, que possa ser aplicado, mas para você fazer essa extensão à pessoa que encarna a pessoa jurídica pública, esse agente público tem que estar fazendo parte do processo, que me parece uma posição absolutamente segura e correta do Superior Tribunal de Justiça. Tema 98, meu caro, do STF. Teve 98, exatamente. Ok, bom, a gente já está aí
caminhando para o final do nosso programa e eu sempre falo, faço questão de falar. Não é um programa de entrevistas, não é um podcast exatamente, para mim é uma aula. Eu sou toda aluna e uma honra conversar com vocês. Mas antes de a gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta direcionada para ambos, começando pelo professor Márcio, né? Quais seriam os maiores desafios, então, na sua percepção, professor Márcio, que o magistrado tem de enfrentar quando se trata de fixar e fazer a execução, né, propor a execução da multa cominatória, ou astrentes, enfim, ou astraentes? Bom, primeiro a pronúncia, né, a gente tem essa dificuldade também, né, já que é uma palavra que não é de origem brasileira, É né, e eu, francesa. assim, é uma curiosidade, uma vez É. perguntei a um amigo que fala fluentemente francês, qual era a pronúncia, se era astrente, astrainte, ele falou: "Olha, depende da região da França". Eu falei: "Bom, aí então vou continuar com a dúvida, porque se dei lá, né, segundo esse meu amigo, a questão é tranquila, vamos continuar com o problema aqui". No bom Bom, português seria agora brin astraentes mesmo, né, como está escrito. é. Pois é, exatamente. Acho que o código muito talvez nesse ponto de bastante mineiramente, né, o código não entrou nesse problema, né, escreveu multa periódica para evitar dificuldades sobre o tema, né. Mas enfim, respondendo a sua pergunta e já também agradecendo mais uma vez a possibilidade de participar desse excelente programa que muito bem é conduzido por você, os maiores desafios, a meu ver, sobre as astrentes, é porque primeiro a gente precisa entender, e eu também, como disse o professor Marcelo, ainda bem que não sou magistrado, né, porque é um tema muito, muito difícil, é que a fixação da astrente, ao contrário de uma medida executiva comum, como aquela, por exemplo, que está no artigo 523, que se eu não fizer o pagamento da obrigação pecuniária, incide uma multa de 10% e incide honorário de 10%, que é uma questão relativamente simples. Ou, por exemplo, uma medida executiva de busca e apreensão, né? Eu sei que deve ser determinada a entrega de uma coisa, essa coisa não é entregue, eu faço uma busca e apreensão e vou lá e retiro aquela coisa do devedor. A astrente ela exige, diferentemente dessas 2 que eu mencionei, uma atenção e um cuidado do juiz muito maiores do que uma medida executiva comum. Primeiro, antes da sua fixação, para verificar se ela não é cabível e se não existe nenhuma outra medida que eventualmente possa ser, mais efetiva do que a astrente. Vou dar um exemplo. Eu quero que o executado retire o nome do devedor de um cadastro de proteção a crédito. E para isso, então, é uma obrigação de fazer, né, retirar o nome do devedor do cadastro, eu então fixo uma multa periódica, uma astrente. Ora, será que nesse caso não seria melhor, em vez de fixar a multa, pensar melhor e desde logo já oficiar o cadastro de proteção ao crédito, para que ele, cadastro, faça a retirada do nome do executado dali, ou daquela parte dali, do nome do credor dali? Talvez é mais interessante do que precisar de contar com a boa vontade do devedor para efetivamente cumprir essa obrigação e, caso não cumprindo, incidir a astrente aí, o que vai acabar trazendo um outro problema depois. Então, o primeiro ponto, como eu mencionei, é a atenção e o cuidado na fixação. Segundo, a atenção e cuidado na duração dessas trends, né, ou seja, não só antes, como o durante. Como é que essa medida executiva está sendo levada a cabo? Como é que ela está sendo efetivada? Ela está efetivamente gerando o impacto que eu gostaria no caso concreto? Ou ela está sendo solenemente ignorada pelo executado? Ou o executado não tem condições de cumprir aquela medida? Enfim, eu preciso, portanto, controlar o durante. E também, por óbvio, preciso controlar o depois. Cumprida a obrigação ou se tornada a obrigação inviável ou impossível de ser cumprida, o que eu faço com esse estoque de créditos, vamos chamar assim, com essa multa que durante algum tempo aí teve vigência? Então percebam que essa, a meu ver, essa é a principal dificuldade, ela é a astrente, uma medida executiva que exige um cuidado redobrado em todas as suas etapas, tanto antes quando a fixação, durante quando o seu cumprimento e depois efetivamente para saber se ela está se ela está trazendo um resultado. Porque se eventualmente eu não fizer esse controle, ela pode se tornar inócua, como a gente já mencionou anteriormente, ou ela pode se tornar excessiva, como é o grande problema que a gente tem visto aí na prática. Vários e vários são os casos aí em que a gente discute o vencimento sem causa, e aqui nesse programa de hoje, inclusive, falamos sobre isso.
Outro ponto que, por exemplo, precisa ser visto, e essa também é uma grande dificuldade, que faz com que o juiz tenha que, de fato, se engajar naquele processo, ele precisa efetivamente analisar qual é o comportamento das partes. Ao longo daquela fixação daquela obrigação, como tem sido a posição, por exemplo, do autor? O professor Marcelo já mencionou aqui, né? O autor tem atuado de boa fé? O autor tem efetivamente contribuído para que aquela medida seja efetivada? Ou simplesmente está aguardando que aquela multa se torne um crédito interessante para ele? Ele está trabalhando para mitigar o próprio prejuízo ou não? Já há julgados do STJ nesse sentido, inclusive. Então, para concluir, é importante frisar que sim, que a astrente é uma medida executiva muito importante, ela é uma medida executiva muito poderosa e que deve efetivamente ser prestigiada quando necessário. Mas ela deve também ser usada com parcimônia e com cautela, o que exige do magistrado, da magistrada, uma atuação, portanto, ainda mais criteriosa. Como já disse o famoso tio Ben, naquela clássica cena do Spider-Man, Fátima, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E nesse caso, se eu tenho um grande poder de fixar uma medida dessa, eu preciso que o magistrado também atue com grande responsabilidade. Muito bom. Por favor, professor Marcelo, suas ponderações. Eu me debrucei tanto sobre esse tema e recentemente, inclusive, se Deus quiser, vou concluir um pós-doutoramento que é sobre as trends e viajei para alguns países para poder estudar de perto o tema fora daqui e eu não sei, assim, uma coisa, assim, sendo muito íntimo daqui da nossa conversa, eu eu passei a enxergar, depois que eu me debrucei sobre esse tema, um certo cuidado muito grande quando nós estamos diante de medidas de coerção. Toda medida que gera uma ameaça, toda medida que gera uma coerção, a coação ou coerção no ela tanto pode ser ilícita, tem crime, né, que envolve constrangimento e coação, como também medidas, até sanções civis, como também medidas como essas trentes que ela é legalizada. Então, todas as vezes que você atribui um poder de restringir, sob pena de ameaça, a liberdade de alguém, isso tem que ser feito, usando aí as palavras do Márcio, com enorme responsabilidade, com enorme prudência, com enorme recato. Não deve ser utilizado, a partir do que eu estudei, especialmente, nos ordenamentos alemães, no ordenamento italiano, assim, o que eu vejo é que existe um cuidado, uma cautela, uma preocupação de você não banalizar medidas que afetem a liberdade da pessoa. Quando alguém fixa o Mastraíndice, ele está inaugurando uma sanção nova, ele está inaugurando uma restrição à liberdade, ao modo de agir. Que isso é válido, que é permitido, que está na lei, que é uma medida típica, mas isso não retira, muito pelo contrário, isso aumenta muito essa responsabilidade. E nessa, fazendo uso de tudo isso que o Márcio falou sobre essa responsabilidade, esse cuidado, esse apuro, essa preocupação de estar muito rente com o caso concreto, eu percebo que não há no nosso ordenamento, de forma sistemática e de forma clara, como que o executado reage à imposição das astrentes. Não há no nosso ordenamento uma preocupação de estabelecer em que momento, de que forma, com qual técnica, se isso vai ter que ser feito agora, na hora que é dada a medida, se é durante o prazo para cumprimento, se é depois do prazo para cumprimento, se existe uma forma de impugnação ao próprio juiz, se a impugnação tem que ser feita via recurso, se a impugnação tem que ser feita só na hora de você impugnar o eventual cumprimento de sentença. Então, na medida em que há uma restrição à liberdade de agir de alguém, me parece que isso deveria ter pensado ou ter estruturado um procedimento de reação, que me parece falha. Dada a gravidade da medida, inclusive na perspectiva de atribuição de poder e o risco de um autoritarismo, o risco de uma a despeito do risco de você ter um beneficiário, que já é um outro problema que também
a gente comentou e o Márcio frisou, o que me preocupa mesmo é atribuir poder demais, sem que você tenha controle reativo minimamente ajustado. Eu vejo isso muito e com muita preocupação. O meu objeto desse pós-doutoramento era especificamente sobre atraentes fixados contra terceiros. Quando você tem atraentes fixados contra terceiros, não há absolutamente nada, nada previsto no ordenamento como forma de dar a esse terceiro uma chance de se manifestar. Aí você tem que ficar pedindo emprestado regras procedimentais de exibição de documento, regras procedimentais de impugnação da própria testemunha que diz que tem escusas de depor sobre determinado assunto. Então, é uma coisa muito séria para que você não tenha métodos de controle adequados. Então, numa perspectiva mais macro, essas são as minhas maiores preocupações em relação ao tema, além de tudo isso que a gente já colocou e que dizem respeito à própria operatividade, à própria dinâmica, né, das astraentes e como que se aplica, como que se monitora, quais são os requisitos, prazo, isso tudo que a gente esmiuçou bastante aqui de uma forma muito gostosa, de forma muito agradável. A minha preocupação ela reside um pouco antes, ela reside nessa atribuição de poder e o controle desse poder. Então, é isso. Mais uma vez, eu reitero o meu agradecimento, fico sempre à disposição e parabenizo você pela condução leve, super agradável, e a equipe que está por trás organizando tudo isso, que desde, sei lá, 2 meses atrás a gente está nesse WhatsApp conversando, e o Márcio, que desde o primeiro momento que eu convidei, sempre topou a parada, é um amigo de longa data e é um profundo conhecedor do processo, da execução. Então é isso, são essas minhas palavras. E eu vou fazer uma contestação, o agradecimento tem que ser todo meu, todo meu pela aula tão rica que a gente teve agora em nome da minha equipe. Faço questão de falar da minha equipe, porque às vezes as pessoas só veem esse rosto aqui na câmera, mas por trás dela tem toda uma equipe, desde a maquiagem, auxiliar de iluminação, edição e tudo mais. Então, assim, sou muito grata a vocês pela brilhante condução das respostas, enfim. E a gente poderia passar mais de 1 hora aqui, com toda certeza, falando sobre as trends e de forma leve. Vocês quem conduziram as respostas de forma muito leve e deixaram, mais entendível, mais digerível esse tema para todo mundo entender direito como é o nosso principal foco aqui do nosso programa. Só tenho a agradecer, professor Marcelo Abelha, que é advogado e também consultor jurídico. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, me senti muito honrado e lisonjeado de ter sido convidado para participar desse programa. O STJ aqui é um tribunal que nos orgulha muito, seja pelos magistrados que possuem, seja pela equipe que está por trás, e essa equipe engloba também aqui a equipe que é do Aprender o Direito, que, como você disse, é o seu rosto que está aqui, mas o corpo inteiro que está no background trabalhando e trabalhando duro para que a gente possa fazer isso aqui. Agradeço ao Márcio, meu amigo de todas as horas, a gente se fala sempre, não é só por conta do programa, mas o tempo inteiro a gente está junto, a gente organiza eventos, enfim, somos muito amigos, e dizer que todas as vezes que você precisar, que você me requisitar, eu vou tomar como se fosse uma exortação. Nossa. Tomar que todos que assistam o programa possam, se não entender as trends, sair cheio de problemas, porque aí vai correr atrás para poder verificar e pesquisar, porque a ideia é essa. A ideia é você pesquisar, é você sair do lugar comum. Eu acho que esse programa cumpriu isso. Parabenizo quem fez o roteiro, muito bem feito o roteiro. Não sei exatamente quem construiu, mas de uma qualidade incrível. Muitíssimo obrigada. Agradeço também ao professor Márcio, advogado também, e professor Márcio Faria, que já esteve aqui com a gente. É a segunda vez. Espero contar novamente com sua ilustre presença aqui no nosso Entender Direito, professor Márcio. Obrigado, Fábio, obrigado a toda a equipe, obrigado, meu caríssimo amigo Marcelo. É uma honra estar aqui ao seu lado, ainda que virtualmente.
Queria reforçar também os meus parabéns a toda a equipe, sempre muito cortês, muito gentil. E pode contar comigo, Fátima, sempre que precisar, vai ser uma honra participar aqui. O STJ, o Tribunal da Cidadania, fazendo parte da nossa vida como cidadão, né? E é muito importante para nós aqui, como professores, como advogados, tentar contribuir um pouco para que as pessoas possam, sejam graduandos ou graduandas, sejam profissionais do direito, enfim, de qualquer área, possam entender um pouco melhor o nosso direito, que é tão complicado, e o nosso papel é exatamente esse. Fico muito feliz de ter participado e pode contar comigo sempre que precisar, estou à disposição. E mais uma vez eu só tenho a agradecer em meu nome, claro, em nome de toda a equipe aqui do Entender Direito, por mais essa aula brilhante aqui no nosso programa. E a você que ficou com a gente até agora, eu também só tenho a agradecer e, claro, já contar com sua companhia no nosso próximo Entender Direito. E é o seguinte, para ficar por dentro de tudo o que a comunicação do STJ produz em relação às principais decisões e os principais acontecimentos aqui do tribunal, basta seguir o nosso canal nas principais plataformas de streaming de vídeo e de áudio, como YouTube e Spotify. A gente se encontra!